Você alguma vez já se incomodou com a flacidez nos seios ou nas mamas após perder muito peso, ou após a gestação, a gravidez, ou até mesmo por características genéticas? Olá, eu sou o Dr. Gustavo Alvarenga, cirurgião plástico, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a cirurgia de mastopexia, ou a cirurgia para levantar as mamas. Para quem que serve essa cirurgia, como é que ela é feita? Então essa cirurgia serve principalmente para pacientes que têm algum grau de flacidez nas mamas e que queiram preencher um pouco a mama ou somente levantar o mamilo. Então essa cirurgia é indicada principalmente para pacientes que ou perderam muito peso e acabaram ficando com as mamas flácidas, para pacientes que engravidaram, amamentaram os seus filhos e após a gestação acabaram ficando com as mamas um pouco caídas ou até mesmo flácidas e que querem levantar as mamas. Um outro grupo de paciente é a paciente que tem a característica genética já de ter a pele um pouco mais flácida e que também vai se beneficiar da cirurgia para levantar as mamas ou da mastopexia. Como é que é feita essa cirurgia? Então, nessa cirurgia é retirado todo o excesso de pele que o seio apresenta e o mamilo ele é levantado até a posição natural dele. O cirurgião tem maneiras específicas de medir a altura que é ideal para o mamilo de cada paciente e através dessa cirurgia ele consegue fazer essas duas coisas. Então ele consegue levantar o mamilo e tirar todo o excesso de mama, corrigindo a flacidez. Essa cirurgia ela pode ser feita somente com o tecido do seio de cada paciente, sem o uso de prótese de silicone, ou ela pode ser feita junto com a colocação de uma prótese de silicone para também dar um volume na mama e tirar o excesso de flacidez e levantar o mamilo, que é a chamada mastopexia com colocação de prótese de silicone. Essa acaba sendo uma das cirurgias mais feitas hoje em dia no consultório do cirurgião plástico, porque ela une o útil ao agradável. Então ela aumenta o volume da mama e também levanta a mama, corrigindo a flacidez. Então essa cirurgia é uma cirurgia que ela é feita de maneira ambulatorial, ou seja, você não precisa ficar internada vários dias no hospital, você vai chegar no hospital, fazer a sua cirurgia, logo após você já vai para uma sala de recuperação, onde você vai acordar da anestesia, se recuperar, e no mesmo dia ou algumas horas após a cirurgia você já pode terminar a sua recuperação em casa. É importante lembrar que você vai ter que usar um sutiã pós-operatório por um período de aproximadamente um mês após a cirurgia. E ao contrário da simples colocação de prótese de silicone, essa cirurgia você vai ter as cicatrizes um pouco maiores, então você vai ter que tomar alguns cuidados especiais com o curativo, mas que na maioria dos casos não acabam demandando nenhum trabalho extra, apenas os cuidados normais que você vai ter que ter após qualquer cirurgia plástica. Em relação à recuperação, após uma semana ou 10 dias você já pode voltar ao seu trabalho, desde que esse não exija nenhuma atividade física. E atividades físicas, tipo academia, algum exercício como caminhada, já podem ser reiniciados após 6 meses. Então aqui vai a principal dica desse vídeo. É muito comum um paciente chegar no meu consultório e tem a queixa de flacidez de mamas ou está muito incomodada com a queixa com as mamas flácidas e quer somente colocar uma prótese de silicone para preencher essa mama que está flácida. Isso muitas vezes não vai resultar num resultado adequado, porque para corrigir a flacidez do seio, não adianta somente a gente colocar uma prótese de silicone. A gente tem que fazer junto essa cirurgia de mastopexia com colocação de prótese. Então essa é a minha principal dica para você nesse vídeo. Se você tem muita flacidez, talvez somente colocar uma prótese não vai ser a solução ideal. Continua comigo nesse vídeo até o fim que você vai entender um pouquinho mais o que acontece. Então, se você é dessas pacientes que tem a mama muito flácida e quer corrigir a flacidez, é importante você ter em mente que essa cirurgia vai ter as cicatrizes um pouco diferentes da colocação simples de prótese de silicone. No seu caso, talvez a colocação simples de uma prótese pode até piorar essa flacidez com o passar do tempo. O tipo de cicatriz que é feito para essa cirurgia de mastopexia, na maioria das vezes é aquela cicatriz que fica em forma de T invertido, ou seja, fica uma cicatriz em volta do mamilo, uma cicatriz que desce até o sulco da mama e uma cicatriz que se estende por baixo, bem na dobra entre a mama e a barriga. Então, geralmente na mastopexia com prótese são feitas cicatrizes um pouco maiores que a colocação simples de silicone, mas que valem a pena no final das contas, porque elas vão ajudar também a corrigir a flacidez de pele e levantar o mamilo. Qual o preço ou qual o custo da cirurgia para levantar as mamas, os seios
ou da mastopexia com colocação de prótese. Então é importante que você tenha em mente que essa cirurgia ela é bastante mais complexa do que simplesmente somente colocar silicone. Então é uma cirurgia que leva um tempo maior para ser realizada, aproximadamente o dobro da colocação simples de silicone. Então essa cirurgia ela tem um valor um pouco maior do que somente colocar silicone, porque afinal de contas ela também vai levantar as mamas e corrigir a flacidez de pele. O custo que vai ter, você vai gastar com o hospital, vai ter um custo referente ao hospital, a parte de equipe médica, ao cirurgião plástico, ao anestesista, ao auxiliar, que vai auxiliar o cirurgião plástico a fazer a sua cirurgia, um assistente, e também, caso você for colocar silicone na mesma cirurgia, ao custo da colocação da prótese de silicone. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo sobre a mastopexia com colocação de prótese ou cirurgia para levantar as mamas. Caso tenha alguma dúvida, deixe seus comentários aqui embaixo que eu vou estar respondendo pessoalmente, e deixe o seu joinha, o seu curtir, e até o próximo vídeo. Um abraço!